Senhor meu Deus, queremos mais uma vez entregar a Ti a nossa vida, a nossa mente, nossas palavras, nossos lábios, e queremos pedir para que o Senhor Espírito Santo venha nos conduzir, dirigir nossas palavras, nossos pensamentos e nos fazer lembrar da palavra de Deus para que possamos compartilhar com todos os seus filhos e filhas que nos prestigiam com sua audiência, com a sua dedicação, com a sua participação com relação a cada gravação de cada aula feita aqui nesse projeto EBD de Cara a Cara. Senhor, continua na direção desse trabalho, assim nós te pedimos e também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, começamos mais um programa EBD de Cara a Cara. Meu nome é Gerson Frazão e ao meu lado está aqui o grande homem de Deus, o presbítero Samuel, professor Samuel de Barros. Deus abençoe a sua vida, Samuel, por estarmos aqui mais uma vez com esse projeto. Amém. Mais uma vez é uma alegria muito grande poder estar aqui na gravação do EBD de Cara a Cara. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que participam com a gente desses trabalhos. Que maravilha! Damos continuidade então à nossa lição. Nós estaremos hoje estudando a lição de número 5, que fala sobre o capítulo 4 do livro do profeta Daniel, né? O tema da nossa lição é Deus abomina a soberba. E como texto áureo, o capítulo 4, versículo 37 de Daniel, nos diz assim: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Como verdade prática, o comentarista da lição, Helenay Cabral, ele nos traz o seguinte pensamento: a soberba é o pecado que mais afronta a soberania divina. Professor Samuel, lição maravilhosa que nós aprendemos no dia de hoje, estamos estudando, e nós vamos falar sobre o capítulo de número 4, onde nós vamos ver aqui, segundo o pastor Antônio Gilberto, o capítulo 4 ele trata-se de uma parte da Bíblia escrita por um ímpio, né? Porque aqui é uma epístola, é uma carta que Nabucodonosor está escrevendo, porque ele começa ali na primeira pessoa, né? Narrando aquele sonho que ele teve, né? E segundo o pastor Antônio Gilberto, ele fala que é uma parte da Bíblia que é escrita por um ímpio, né? Prova de que a inspiração está em quem está escrevendo, né? Está escrevendo o livro. Então, se o autor é um autor consagrado a Deus, dedicado ao Senhor, ele coloca ali no livro as palavras que ele entende serem necessárias. Então, na Bíblia tem até frases escritas por um jumento, por uma mula, né? Tem lá uma palavra, frase que um animal falou, e Moisés escreveu e registrou aquela palavra, né? Quer dizer, o autor é inspirado, então ele percebeu que aquela expressão seria interessante, ela teria um propósito espiritual positivo, e Deus assim permitiu que ele narrasse assim, muito bem dito pelo nosso pastor Antônio Gilberto, uma parte escrita por um ímpio, né? Muito bom. Professor Samuel, não é porque uma autoridade ela constituída, ela seja ímpia, e é que nós não vamos nos submeter a ela, né? Inclusive o apóstolo Paulo ele nos orienta em Romanos capítulo 13, versículo 1, dizendo assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram todas elas ordenadas por Deus. É segundo o Paulo está instruindo aos romanos ali. E nós vamos ver a passagem de hoje, a lição de hoje, Daniel, né, ali submisso a uma potestade, submisso a uma autoridade ali colocada na Babilônia, e nem mesmo assim Daniel, ele ainda é ímpio, um homem soberbo, um homem com o coração envaidecido, que nós vamos tratar sobre esse assunto, e nem mesmo assim Daniel, ele deixa de ser humilde, deixa de ser servo, e aqui a gente começa já aprendendo com Daniel nessa situação, né? Ele respeita a liderança dele, mesmo sendo uma pessoa ímpia na frente do líder dele, né? Isso não faz dele um rebelde, ele respeita, ele obedece, né? Ele só não vai, entre aspas, obedecer, claro, numa situação onde um mandamento ou um decreto do rei vier que vai afrontar a fé dele. Perfeito. A ele, mas fora isso, Daniel vai ser sempre um exemplo de obediência e submissão e sempre de muito respeito. Alguém discutiu, me perguntaram esses tempos em box, como foi que Daniel morreu?
Correto. Então nós não temos um registro assim, morreu de tal forma, né? A tradição ensina que Daniel, ele sempre, por essa própria postura que ele tinha, ele sempre foi um funcionário, digamos assim, na empresa ou no reinado, sempre muito respeitado pelos reis a quem ele serviu. Então ele sempre foi de muito respeito. Ele não morreu martirizado, tal qual outros profetas da Bíblia, né? Mas não, ele sempre foi homem tratado com muito respeito onde ele estava e dessa posição dele, de obediência mesmo. A Bíblia fala assim em Provérbios que, sendo pois os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Então, um homem que serve ao Senhor, obedece a Deus, é submisso, é obediente, até quem não gosta dele acaba convivendo bem com ele, porque vai fazer o que contra essa pessoa? Que obedece, é pontual, não falta no trabalho, respeita o seu líder, respeita o seu chefe, vai fazer o que com ele? Vai matar esse cara? Não, nada que fazer, né? A Bíblia fala assim, ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Olha só, que interessante. E aqui a gente começa a aprender, porque existe aí às vezes até mesmo pessoas que falam, eu não concordo com a administração de certa liderança, e isso, essa pessoa que já pensa dessa maneira, ela não aprendeu com Daniel, ela precisa olhar o caráter de Daniel. Daniel tinha condições suficientes de se opor ao rei Nabucodonosor em detrimento de vários fatores, e nem mesmo assim Daniel foi oponente ao seu líder, ao seu superior, submisso a ele em todos os aspectos, a não ser como o professor Samuel colocou aqui, né, Samuel? Quando alguma ordem dele estava afrontando diretamente a sua fé, a sua comunhão com Deus. Hoje tem muitos críticos, pessoas que se dizem críticos, né? É uma tendência, né? É uma tendência. Mas o crítico em si é uma coisa fantástica. Quem é o crítico? O crítico é a pessoa que se dedicou, estudou, se aplicou, aprendeu e se especializou em determinada matéria. Então ele pode agora, através da sua competência de conhecimento, julgar a obra do outro, né? A obra, não a pessoa, a obra, né? Esse é o crítico. Mas hoje, os que se denominam críticos hoje não são críticos, são na verdade criticadores. Olha aí, tem uma diferença Tem uma aqui, diferença fantástica. Por quê? Imagine, eu estou dando uma aula na escola dominical, aí o pastor Antônio Gilberto, por um acaso, assiste uma aula ou sabe de alguma coisa e me faz uma correção, pelo amor de Deus, né? Um pastor José Serafim, um Antônio Gilberto, um pastor Caramuru, corrigir, meu Deus, a gente fica até grato a Deus por ser corrigido por uma pessoa assim, porque eles são especialistas nessa área que nós aqui estamos engatinhando. Então são referenciais para nós. Então podem sim criticar e a gente gosta quando eles nos apontam algo para a gente poder melhorar. Mas o que a gente vê pessoas criticadoras, não faz, não frequenta, não participa e quer sim dar palpite. Quer dar palpite em quê? Se não atua, não faz, não sabe nem por onde é que começa, né? Então essa muita diferença entre o crítico e o criticador. O que temos hoje são criticadores que se dizem críticos, mas não são. Isso é um detalhe muito importante. Isso é um detalhe muito importante. Tá certo. Nabucodonosor era um rei muito inteligente. A gente começou a estudar a biografia dele através das histórias paralelas, né? Até mesmo aquilo que a Bíblia narra sobre ele. E a gente começou a perceber, eu tracei um perfil do Nabucodonosor, professor Samuel, e percebi ali uma mente brilhante. Um camarada tinha uma mente formidável. Preparado para aquela função, né? Não era qualquer um. Não era qualquer um. Ele não caiu de paraquedas ali como um rei na Babilônia. Ele passou por uma escada. Imagina esse menino com ainda seus 12, 13, 14 anos se matando de estudar e se dedicar nas artes da guerra naquele tempo para poder chegar aonde ele chegou. O pai dele foi eficiente na matéria, né? Na disciplina paterna. Ele instruiu muito bem o filho dele, preparou o filho dele. E aí está a marca do grande líder que foi o Nabopolassar, que foi o pai de Nabucodonosor. Porque a marca dele de liderança está no fato de que o filho dele foi maior que ele. Olha lá. Normalmente, a pessoa, quando ela é filha de um pai muito influente, ele é o famoso bananão. Ele não tem personalidade. A personalidade do pai é muito forte, anula a personalidade do filho. Então,
quando o pai é muito forte, em qualquer área da vida, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, ele tinha uma filha chamada Maria Julieta, que era escritora. Mas como, de que jeito que ela vai se destacar como escritora se ela é filha de um homem considerado um mestre na literatura brasileira? Não tem como, ninguém nem sabe que ele tem uma filha e que ela era escritora. Ela podia ser qualquer coisa, menos escritora, quem sabe jogasse basquete, qualquer coisa, porque nunca que ela ia superar a grandeza do pai nesse quesito. E aí os especialistas em literatura dizem que o que prejudicou muito a carreira dela foi o fato dela ser filha de um homem muito, muito forte nessa questão da literatura. Não é o caso do Nabopolassar, foi fantástico porque o pai foi grande, certo, mas ele instruiu o filho e o filho dele foi maior do que ele. Então, aí você vê que realmente o Nabucodonosor, ele foi preparado para sua função, chegando mesmo, com toda instrução, preparo, orientação, né? Enfim, mostrou competência e cá está ele, né? Dominando o planeta, um dos maiores homens que teve aqui no planeta, em termos de reinado, de força e poder. Aonde até o nosso comentarista cita, né, faz uma citação aqui, foi o rival mais ousado na soberania do Deus, sim, né? Sim. Supremo do que qualquer outro mortal jamais pudesse ter sido. Não é à toa. Imagina. Então, a envergadura de Nabucodonosor é fantástica. Interessante quando o professor Samuel cita Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, Flávio José ele conta, narrando essa história, professor Samuel, e ele fala que Nabopolassar ele havia colocado no Egito, na Baixa Síria, na Fenícia, né, algumas províncias ali, né, e essas províncias se revoltaram contra o reino de Nabopolassar. Porém, Nabopolassar já com a idade avançada, já não podendo mais enfrentar aí os grandes desgastes que tem um combate, né, uma infantaria, ele envia o príncipe Nabucodonosor. E há quem talvez possa dizer assim, não vai dar em nada, né? Interessante que Nabucodonosor ele conseguiu retomar todas essas províncias, colocou todas elas de volta debaixo dos cuidados do seu pai, da soberania do seu pai Nabopolassar, e foi aí que ele começou a assumir o trono do pai dele, né? E isso a gente começa já a perceber que quando ele volta a sua colônia, com esse povo já com ele já escravizado ali, ele traz os fenícios, os judeus, os egípcios, os sírios. Interessante a inteligência dele, ele não coloca esse povo tudo junto. Sim. Ele não coloca eles no mesmo lugar, porque talvez aquilo ali poderia gerar um motim, gerar alguma rebelião e fortalecer esse povo escravo que estava vindo com ele, né? E respeita também as crenças dos povos que ele escraviza. Sim. Então ele permite que esses povos que ele vai agregando ao império dele continuem seguindo suas religiões nas formas deles, né? De forma que existia na Babilônia 53 templos dos grandes deuses, né? 55 capelas de Marduk, 300 capelas para a deusa Star, olha Star, lembra o Star, né? Os Popstar, né? 180 para deuses Nergal e Abad e 12 outros altares para diversos outros deuses. Quem diz isso é Werner Keller em seu livro E a Bíblia Tinha Razão. Então a pessoa foi agregada ali, ela não tem que sair, certo? Porque ali ela pode continuar seguindo os cultos, os rituais aos deuses deles. Então o Nabopolassar respeitou isso daí também, trouxe isso, respeitou essa crença dos povos deles também. Já era talvez uma tendência deles, professor Samuel, a questão que nós citamos na aula anterior do ecumenismo, essa unificação dessas religiões, sim, né? É uma ideia já do ecumenismo. E tem mais uma coisa, a lição fala sobre a soberba, e Deus despreza a soberba, mas é bom a gente refletir muitas vezes que a soberba, ela é filha do desprezo. Olha aí. Sabe? Muitas vezes uma pessoa foi muito desprezada, apanhou muito, sabe? Apanhou muito, ninguém nunca reconheceu aquela pessoa, nunca deu valor para ela. Aí aquela pessoa vai, se mata e
perde situações da vida pessoal e conquista, e quando chega lá em cima, lá no topo, ela não tem mesmo, ela se sente assim, autossuficiente, ela não se sente na obrigação de dar satisfação para ninguém. Então ela chegou com garra onde chegou e ela é soberba nesse sentido, porque ela não se sente assim, graças a você, não, graças a mim, porque é ela que se matou para construir tudo isso. Se a pessoa teme a Deus, certo, e da mesma forma ela foi desprezada, mas conquista alguma coisa, ela reconhece que foi Deus que deu capacidade a ela, deu força, deu condições, deu intelecto, deu força e graça para ela conseguir. Mas se a pessoa não tem, ela vai achar que aquilo ali é tudo fruto dela mesma, e que se não fosse ela, nunca ela chegaria onde ela chegou. Então, o Nabucodonosor chegou aonde chegou, mas ele não é um homem que teme a Deus, ele não é um crente, não é canela de fogo, sabe? Ele não é desse tipo aí. Então, ao chegar aonde ele chegou, no topo do planeta onde ele está, não tem como ele conservar o coraçãozinho humilde. É complicado, É complicado, porque nós estávamos até conversando aqui antes da aula começar, professor Gerson, que tem muita gente que se exalta por muito menos na igreja, né? Às vezes compra um carro lá há 5 anos aí, ano de 2000, faz 15 anos que o carro dele saiu de linha e já se acha o tal. Algum irmão era uma benção quando era um diácono, virou presbítero, não dá. A pregação ficou um nojo, não dá para ouvir mais um discurso dele, porque fala mais dele do que de Jesus. Pregadores que eram gente simples, que pregava para 5, 6 pessoas nos lugares por aí, ficou famoso, você não chega mais perto dele não, meu irmão. Não chega perto, porque agora tem que falar com o assessor. Inacessível, tem que falar com o assessor para chegar a falar com ele. Se ele quiser, tiver afim, quiser falar com você, ele te atende, senão não. Então, tem muita gente soberba por muito menos. Olha aí. Muito menos, por muito pouco. Se ganha alguns reais a mais, ele já se acha um tal. Nabucodonosor, ele é o dono do planeta, ele está no império mundial, ele é o senhor do mundo, governou a Babilônia do ano de 605 a 562, ele está no topo, ninguém é maior que ele. Não tem como. Não tem como. Vai fazer que nem o Alexandre o Grande fez na Grécia. Chegou uma hora que não tinha mais do que conquistar, ninguém resistia. Diz a história que Alexandre o Grande chegou uma hora que ele sentou num lugar e começou a chorar, porque não tinha mais nada para ele conquistar. Olha aí. Não tinha condições. Então pense um pouco como Nabucodonosor. É muito difícil para ele conservar o coração humilde, se é que um dia ele teve isso, né? Porque pense quantos inimigos esse homem não enfrentou para chegar aonde ele chegou. Professor Samuel, o interessante é que quando o pai dele, Nabopolassar, morre, né? Ele assume o trono e olha que interessante. Ele não vai morar no palácio que o pai dele morava. Ele faz uma reforma inteirinha nos antigos edifícios da cidade, da antiga Babilônia. Ele aumenta o espaço geográfico da cidade, ele coloca fortalezas no canal para impedir que as cidades fossem atacadas após o exército inimigo atravessar o rio que cercava ali. A cidade era cercada pelo rio Eufrates, né? Ele faz uma tríplice muralha, que no livro do pastor Antônio Gilberto, né, ele fala que a largura dessa muralha era de 25 metros, tá? Era muitíssimo alta essa muralha que cercava a cidade dele. Vejam como que ele vai montando o império dele. 90 metros de altura existia nessa muralha, né? A extensão dela era de 96 quilômetros, tá? Feitas de tijolos refratários, que é algo mais preparado, algo mais específico, não é qualquer coisinha. Sim. É vaidoso o homem é vaidoso, tá? Durante essa extensão dessa muralha toda, ele coloca 250 torres, com 250 sentinelas. Cada um vai cuidar daquele império que ele estava montando, né? E nesses tijolos, diz o Werner Keller, tinha o nome dele. Sim, sim. A marca dele em cada tijolo ali, né? Coloca o nome dele lá, para mostrar que ele é o cara, ele é o cara, e é o cara mesmo. É o cara. Vamos diga-se passagem.
Nessa muralha que ele cerca toda essa cidade da Babilônia, ele coloca 100 portões. E segundo Flávio José, ele fala assim: eu nem me ouso dizer a exuberância que era tudo aquilo. Essas as palavras. José achou melhor não descrever, né? Não vou. Agora lembre como que eram as ruas em Jerusalém. E Jerusalém era orgulhosa, viu? Era pá, tal. E você vê as fotos hoje, aquelas ruazinhas estreitas. Sim. Lá na Babilônia, tudo largo, espaçoso, né? Em Jerusalém, estreitinho. Você vê nos filmes como é que é, né? Tudo estreitinho, apertadinho. E lá tudo, aquelas grandes avenidas, já corredores, né? Era outra coisa. Era outra coisa. Então percebe que ele dá uma repaginada na cidade de Babilônia. Ele dá vamos dizer assim, ele coloca ao modo dele, à la carte, à la carte Nabucodonosor, vamos dizer bem por aí. Aí, o palácio dele, ele não vai morar no palácio que o pai dele morava. Ele manda construir um outro palácio, tá? O Flávio José fala, era um monumento belo e magnífico, de difícil descrição da sua beleza, de tamanho que era. E tudo isso, detalhe, feito em 15 dias. Agora pensa na pressão que ele colocou em cima desse povo. Em 15 dias. Para fazer em 15 dias todo esse império que ele estava montando, que ele estava criando. Um detalhe importante aqui, professor Samuel. Ele tinha uma rainha. E essa rainha, ela era, segundo a história, era criada na cultura dos Medos, na Média. E aí ela queria que o palácio lembrasse a sua cultura, lembrasse da onde ela vinha, da onde ela tinha vindo. O que Nabucodonosor faz? Ele manda construir arcos por cima do todo o palácio, e ali ele mandou colocar pedras grandes que quem olhasse de longe pensava que eram montanhas que estavam em cima daquele palácio. E aí nesses arcos ele manda colocar terras e plantas, diversos tipos de árvores, ele coloca diversos tipos de plantas, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, porque era um jardim, o famoso jardim suspenso. Os jardins suspensos da Babilônia. Agora pensa, o profeta Jeremias, ele coloca Babilônia, ele fala de Babilônia como se fosse a glória de toda a terra. Ele cita na sua profecia e cita a Babilônia como a glória de toda a terra, para ver a magnitude, aonde Nabucodonosor estava reinando, quem era Nabucodonosor e o império que ele tinha formado. O profeta Isaías, ele também fala de Babilônia e ele coloca como a joia dos reinos, a glória dos caldeus. Agora, eu estou na tua linha de pensamento. Ele tinha grandes razões para ser soberbo. A soberba dele, ela tem um fundamento, né? Ela tem uma história, a soberba dele. E claro que Deus abomina a soberba, mas nós estamos aqui raciocinando do porquê dele ser assim, né? Ele não é um homem convertido, nem nas suas expressões mais espirituais possíveis. Vamos ver na palavra de Deus, tem um instante em que ele fala assim no capítulo 4 e no versículo 2: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Ele não é crente ainda. Nisso ele sabe. Ele não é crente ainda. É uma expressão. Ele não sabe ainda, não tem uma experiência com Deus ainda. Enfim, essa palavra aqui, embora pareça até uma introdução de um livro, um evangelho, certo, né? Tem gente que é assim, tá na igreja, fala como se fosse crente, mas não é crente, né? E por trás dessa humildade toda, assim, muitas vezes tem uma arrogância escondida. Não é à toa que Jesus falou assim: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Então, quer dizer que é possível alguém ser manso e humilde de aparência também. Olha aí, né? Parece, e tem gente que chega na igreja, irmão, pisando levinho, parece que está pisando em algodão, assim. E muitas vezes, cuidado. Uma falsa mansidão. Parece que é a pessoa mais calma do planeta, né? E vai saber o que não já fez, ou que não já agrediu, e nada, enfim. O que está por trás daquilo, né? O que está por trás disso tudo. Então, Nabucodonosor, ele tem todo esse império, ele é um homem poderoso, e tudo isso, claro, que aí entra a base da lição anterior, quando fala sobre Deus intervindo na história, né? Tudo isso Deus está observando. E muitas vezes o homem não sabe, mas Deus está usando
a arrogância dele, a dureza do coração dele, para realizar os seus feitos também, não é mesmo? Faraó foi assim, ele foi negando, não deixe, e em cada negação de Faraó, Deus ia usando e abençoando e livrando o povo de Israel, e sem saber, na fraqueza do Faraó, Deus estava abençoando a nação de Israel, como foi também com Sansão. Quando Sansão fez uma coisa que Deus não quis, Deus não queria que Salomão se envolvesse com nenhuma mulher da Filístia, né? Mas o que aconteceu? Sansão acabou se envolvendo com a mulher, e diz a Bíblia assim: não sabiam, lá em Juízes diz isso, não sabiam que isto vinha do Senhor. Não é que Deus estava aprovando a postura de Sansão, nem é que Deus estava aprovando a postura de Faraó, nem aprovando a postura de Nabucodonosor. É que Deus ia usar essa fraqueza aqui para demonstrar o poder dele, a glória dele, mostrar que quem manda é ele que está no comando da história, né? E no fim, na morte de Sansão, acabou que morreu mais gente na tragédia da morte dele. Ele matou mais gente com a morte dele do que durante a vida inteira dele. Nessa soberba de Nabucodonosor, era essa soberba que Deus ia usar, essa soberba, para instruir o povo dele, para ensinar o povo dele a obedecer a lei do Senhor, a guardar. É por isso que Jeremias chama Nabucodonosor de servo do Senhor, né? Deus fala assim: eu vou usar Nabucodonosor, meu servo, né? Como quem Nabucodonosor, sem saber, ele estava sendo usado para instruir a nação de Israel. Não que ele fosse um servo de Deus, eu vou buscar a Deus, não, mas nem sem que ele soubesse, né? Ele estava sendo usado por Deus para instruir a nação de Judá. Ele foi uma ferramenta que Deus teve para que o povo de Israel, o povo de Judá pudesse ser instruído, né? Exatamente. E agora eu começo a analisar o perfil de Nabucodonosor e não vejo muita diferença na atualidade. Porque quando assumimos certos postos de gerência, administração, ou até mesmo uma liderança em até um departamento da igreja, nós somos tendenciados a fazer tudo, desfazer tudo aquilo que o outro líder tinha feito anteriormente. Agora é minha vez. E Nabucodonosor, o pai dele faleceu, ele não quis saber do império que o pai tinha feito. Ele falou: eu vou construir o meu império, eu vou tomar conta agora, eu vou fazer o meu nome, vamos dizer assim, né? E nós temos a tendência de tomar por essa linha, professor Samuel. E usamos da nossa influência, muitas vezes, para criar o nosso império. E essa questão de criar o próprio nome é a própria marca do povo da Babilônia. Não nos esqueçamos de Babel. Essa já era a filosofia deles lá atrás, quando estavam construindo a Torre de Babel, né? Essa ideia de construir o próprio nome. Infelizmente tem muita gente assim, né? Eu acho interessante quando esses pregadores ou cantores colocam o nome dele como o nome do ministério dele. Certo. Por exemplo, meu nome é Samuel Barros. Aí eu coloco lá, Ministério Samuel Barros. Pra que isso daí, né? Sei lá, meu nome é Antônio da Silva, Ministério Antônio da Silva. Pra quê? É claro que você está colocando o seu nome na frente do nome de Deus, né? É claro que você está colocando o seu nome, que o seu nome para você é mais importante do que Jesus, né? É claro, isso é nítido no próprio nome que você escolheu para dar para o seu ministério. É pura frescura de pregador, nunca teve isso na história. Perfeito. Que mania é essa? Ministério fulano. Para quê? Você morre seu ministério também, né? Como se o nosso nome fosse muito importante, como se o nosso nome tivesse poder para salvar alguém, para curar alguém. Uma inversão. E o nome de Jesus não tem mais, não aparece mais o nome de Jesus, só aparece o nome do pregador, né? É complicado, professor Samuel. A gente começa a analisar e traçar o perfil dele e do rei Nabucodonosor e ver que agimos assim também. O espírito dele não morreu. Não. Esse espírito não morreu. Esse espírito do eu, da arrogância, né? Da soberba. Isso aqui está vivo. Está muito vivo, né? Está vivo. Então, é para a gente vigiar, tomar muito cuidado mesmo, para não
não cometer esse tipo de comportamento que desagrada ao Senhor. E onde nós determinamos, impomos, mandamos, assim como o próprio Nabucodonosor fez, o detalhe é que achamos orgulhosos das nossas feitorias. Fui eu que fiz, é o meu nome que está ali. Eu me recordo, professor Samuel, em uma certa feita, uma criança, Deus tomou uma criança num congresso, de aniversário de um círculo de oração, e estava um pastor na igreja, e uma criança, Deus tomou a criança em profecia, e a criança foi entregar a profecia para o pastor. E naquele momento, a criança, vamos dizer assim, eu fazendo análise, ela não tinha um conhecimento de uma certa liturgia ou algo eclesiástico, e ela colocou a mão na cabeça do pastor. Ela foi profetizar e ela foi colocar a mão na cabeça do pastor. O pastor tirou a mão dela e ali não deixou a criança profetizar para ele, porque ele era ungido e na cabeça dele ninguém colocava a mão. Uma soberba. É uma espécie de uma soberba. Tá melhor que o apóstolo Paulo, né? Ele já é melhor que Paulo, então Paulo tem muito que aprender com a gente, né, irmão? O apóstolo Paulo, Pedro, eles têm muito que aprender com a nossa geração. Nós temos muito para ensinar para eles. Quem que Paulo pensa que é? Quem que o apóstolo Paulo pensa que é, né? Nós temos muito para ensinar para eles, porque ele passou pela imposição de mãos ali dos apóstolos normal e foi, né? Aprendeu ali com eles também, né? Com aqueles homens de Deus ali. Então tem muita gente se achando mesmo, né? Se achando mesmo. E quando o apóstolo Paulo, depois da sua chamada, chega em Jerusalém, depois de 14 anos chega em Jerusalém, ele fala assim que aqueles que ele até achava que fosse alguma coisa, ele fala assim: nada me comunicaram. Aqueles outros estavam lá que já nem queriam, nem conversavam com ele, né? Se achando os tais também, né? Quem sabe alguns estavam até com o DVD gravado já, com as histórias dos milagres que eles viram de Jesus. Então eles não achavam que tinham que dar muita trela, né? Para aquele homem chamado Paulo, que tornou-se depois o segundo principal homem do cristianismo, perdendo para Jesus, é claro. Interessante, professor Samuel, que o João Batista ele fala, né? Convém que Jesus cresça e que eu diminua, né? Isso. Existe um ministério, aí eu não vou citar o nome, mas interessante que o pastor presidente chega na igreja, se estende um tapete vermelho da porta ao púlpito, levanta a orquestra, clarinete, aqueles instrumentos de sopro, para anunciar a entrada do pastor na igreja. Então a gente começa a ver que eles estão pegando, as igrejas estão fazendo do seu império, estão fazendo o seu império, assim como Nabucodonosor havia feito também. É como o senhor está dizendo, esse espírito, ele ainda não morreu, ele está perdurando aí. E vai ficar esse espírito aí até o arrebatamento da igreja. Nós vamos ter discernimento espiritual para não cair nesse laço do inimigo aí, de querer se achar ou achar que nós somos alguma coisa. Professor Samuel, e interessante, né? Há um antídoto para tudo isso, né? Para essa soberba que nós estamos tratando aqui hoje. E o verdadeiro antídoto contra essas ambições das nossas almas é Jesus de Nazaré. Ele fala, o homem manso e humilde de coração, né? Ele fala: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Queria que o senhor começasse, continuasse a comentar os tópicos dessa lição, que é maravilhosa, tem coisa muito boa aqui. Daniel ensina muita coisa boa aqui pra gente. E o que Deus encontrou para instruir Nabucodonosor a cair na real, a entender que ele não era isso tudo, né? Que o que ele era fruto da bondade de Deus, enfim, de uma série de coisas. Ele não era não era tudo somente por causa dele, e que Deus abominava mesmo a soberba. É porque Deus ele cai, ele se transforma passa por 7 anos lá e fica numa situação de humilhação, certo. Uma doença até mesmo diagnosticada como licantropia, né? Que é esse fenômeno que a pessoa começa a adotar costumes e modos de animal, né? Enfim, isso existe mesmo, existem outros fatos assim na história. Enfim,
Mas é interessante que na lição fala assim, só assim o soberano caldeu viu que o Altíssimo está acima dele. Só assim. Então, esse só assim, é que tem gente que aprende de jeito diferente. Tem gente que é muito esperta, tem gente que aprende com o erro do outro, né? Alguém fala assim, é errando que se aprende. Eu tinha um psicólogo que dava essa aula e dizia assim, é errando que se aprende. Mas se você puder aprender com o erro do outro, é melhor e não custa nada. Não custa nada. Então, tem pessoas que aprendem de jeito diferente. Eu coloquei três modos aqui. Por exemplo, tem pessoas que aprendem com uma advertência. Não faça, isso está errado. Olha lá, Deus não se agrada. Uma advertência basta para a pessoa aprender. Outros não. Outros são tão prudentes que basta um olhar. A mãe ou o pai já olha, o filho já sabe que está errado, ou né, já entendeu que não foi correta a postura, enfim. Mas tem filho que não. Se o pai não puxar uma cinta, né? Tem a lei da palmada aí, se não né? Mostrar o rei. Cuidado com a lei da palmada aí e tudo, né? Mas se não for um pouco mais duro, a criança não aprende aquilo ali, né? E eu costumo comparar os nossos erros como um sono. Um sono. A pessoa está vivendo uma vida errada, então tem duas formas de acordar. Ou você vai lá e sacode aquela pessoa, tudo. Mas tem gente que você só chegar perto, ela já percebe que está errada. A minha mãe tem um sono muito leve. Então ela estava dormindo, eu entrava no quarto, ela já abria o olho assim. Eu não. Às vezes para acordar, alguns para acordar tem que cair da cama. Aí que fala, puxa, eu estava errado. Nossa, isso estava... Então tem muita gente que é assim. Nabucodonosor era o tipo que tinha que cair da cama mesmo, para entender que ele estava errado mesmo e que ele não estava correto na sua soberba. Então precisou só assim mesmo que o soberano caldeu viu que Deus estava acima dele. É interessante que quando ele restabelece, olha que bonito. Vamos ler aqui na palavra de Deus. Quando Nabucodonosor ele volta ao entendimento dele, vamos ler aqui, a palavra de Deus diz no capítulo 4 aqui, no capítulo 4, versículo 34, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu. A primeira coisa que ele fez quando restaurou a sanidade foi olhar para cima, olhar para o céu e entender que tem um Deus lá em cima, né? Isaac Newton diz os seus biógrafos que ele tinha o costume de sempre quando falava de Deus, ele tirava o chapéu, né? Era um hábito que ele tinha, uma reverência. E no outro livro chamado A Imagem e Semelhança, que Philip Yancey escreve esse livro, nesse livro ele comenta assim que se não existisse mais nenhuma outra prova de Deus, diz Isaac Newton, a existência de um polegar já me deixaria convencido. Porque para esse polegar fazer esse movimento aqui, ó, é um milagre de Deus. É só Deus que pode fazer esse movimento aqui. Então, isso diz Philip Yancey, ele cita isso no livro chamado A Imagem e Semelhança, quando ele escreve com Paul Brandi, um livro com esse nome, um livro fantástico. Então, Nabucodonosor, só assim para ele entender que Deus estava acima dele, né? Ponto 3 da lição, tem uma parte interessante. Tá certo, professor Samuel. Eu entendo, antes de nós entrarmos nesse ponto 3, então, professor Samuel, eu gostaria de destacar essa longanimidade de Deus também, né? O salmista, ele fala no Salmo 103, verso 8, que Deus é misericordioso e piedoso, né? E longânime, grande benignidade. A gente percebe ali que Nabucodonosor, ele teve um ano, ele teve 12 meses ali, Deus deixando ele entender, porque depois que Daniel interpreta o sonho, ele ainda se passou esse período de 12 meses, até que ele enche na sua vaidade, ele olha todo aquele império que ele fez, aquela imponência do seu reino, e ele fala, não é essa grande Babilônia que eu criei com as minhas próprias mãos. Aí a medida dele encheu, como diz o pastor Antônio Gilberto, né? Encheu
mexeu, porque ainda Deus alerta ele, que ele era aquela árvore que só ficaria o tronco, e por causa da soberba, por causa de toda aquela vaidade dele, Deus dá o prazo ainda para ele reconhecer a soberania de Deus, reconhecer o poderio de Deus, e mesmo assim, ao passado desse tempo, ele ainda se acha soberbo. Ele não, como o senhor falou, tem pessoas que tem que cair da cama para acordar. E Robert Calver menciona a questão da árvore, que a árvore é a mais útil de todas as plantas, né? A árvore é útil em tudo, né? Para os pássaros, para a natureza, né? O ar que respiramos, né? O oxigênio, enfim. Acabou que Nabucodonosor, isso acabou ainda, quem sabe, fazendo com que ele se exaltasse mais ainda. Eu sou bom mesmo, né? Jesus uma vez perguntou para um rapaz, que ele chegou e falou: bom mestre, que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus citou a lei, né? Faz isso. A questão que Jesus colocou era para deixar o moço mais baixo. Ele ia falar assim: não, Senhor, como assim cumprir o mandamento? Isso aí não, tenho feito isso desde a minha mocidade. Tinha nada, porque ele falou assim: então legal, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí ele já voltou e disse porque tinha muitos bens, quer dizer, não estava guardando a lei do Senhor. A lei dizia que era para amar o próximo como a si mesmo. Então, quer dizer, ele falava, a ordem era para que ele abaixasse mais, ele acabou se exaltando mais ainda. Então, às vezes, cuidado, às vezes tem gente que não sabe receber elogio. Não. Né? Às vezes se fala um elogio, a pessoa já se tal. Outros com tanta capacidade você acaba elogiando elas e elas recebem como o crente tem que ser. Tive um pastor que disse essa ilustração como uma mola. Quanto mais peso e mais responsabilidade você coloca sobre ele, mais ele começa a abaixar, mais ele abaixa, né? O crente tem que ser assim, né? Mais humilde vai ficando com quanto mais responsabilidade ele tem. Se a gente fosse ver uma foto do dono da Microsoft andando, o Bill Gates andando, você pensa que ele é um funcionário da empresa, você pensa que ele é um subalterno de alguém ali, que ele não anda aquele ocrinho dele, aquela roupinha simples, né? Interessante que tem gente que tem e não mostra que tem, que é e não mostra que é. E agora tem gente que não é, que não tem e ostenta tanta coisa, não precisa. Por isso que ser humildade não tem nada a ver com pobreza, irmão. Não. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Tem muita gente pobre mesmo, arrogante, soberba também, soberbo. Gente pobre soberba. Sabe, não pense que é porque a soberba é uma coisa de gente rica, que tem. Não, tem muita gente pobre que é soberbo, é orgulhoso, né? Tudo isso. Então é uma fraqueza do homem, não é uma classe social que tem esse defeito, não, né? Então é isso. Interessante. Deus, ele esperou 12 meses para que Nabucodonosor se arrependesse, né? Pelo governador Félix, lá em Atos, no capítulo 24 e verso 27, Deus esperou 2 anos. Pelos antediluvianos, ele esperou, segundo Antônio Gilberto, 7 dias, além do prazo estipulado. A referência bíblica está no capítulo 7 de Gênesis, no versículo 4. E eu faço uma pergunta para você, meu querido irmão, que está assistindo. Recomendo a você, professor, a fazer uma pergunta também para os seus alunos. Por você, por quanto tempo Deus está esperando? A palavra de Deus fala que Ele é longânimo, tardio em se irar, mas a ira de Deus também, ela existe. Deus é amor, mas é justiça. Até por quanto tempo Deus está esperando? Faça essa pergunta para o seu aluno, faça essa pergunta para você mesmo que está se assistindo. Até quando Deus está esperando por você? Porque Deus é longânimo, mas a medida também, como diz o pastor Antônio Gilberto, eu gosto de citar aqui, professor Samuel, e não deixo de citar, porque aprendi em uma das suas ministrações, tem um momento que a medida de Deus enche, e quando enche, transborda. Paciência tem limite, né, irmão? Até a de Deus tem limite também. Você vai ver na Bíblia várias ocasiões em que Deus ficou muito bravo com alguém. Diz a Bíblia, em um dos salmos, fala assim: a sua ira dura um só momento,
Mas existe a ira de Deus. Tem hora que a tampa da panela estoura mesmo, né? E tem crente que consegue fazer até Deus perder a paciência com ele, né? Isso acontece. Não pense, a pessoa fica ali, vou esperar. É porque tem até uns pregadores que gostam de falar umas frases para agradar você, para você convidar ele para o próximo congresso. Aí eles pegam e falam assim, porque Jesus não voltou ainda porque está esperando você, ele está esperando muitas pessoas voltar para o caminho. Que conversa é essa? Jesus não voltou porque está esperando o camarada lá parar de tomar a pinga dele? Não, Jesus não voltou ainda porque Deus não deu a ordem para ele voltar, sabe? A hora de Jesus voltar, ele virá voltar. Não tem nada que faça Jesus não voltar, não tem nada que faça assim, adiar e nem demorar mais a volta dele. A hora de Jesus voltar para arrebatar a igreja dele está chegando. E quando chegar, ele vem. Não vai ficar aqui, você não quer mesmo ir para lá? Porque eu estou esperando você para poder levar os bilhões de cristãos do planeta. Só falta você, né? Então, a Bíblia fala assim, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque a paciência de Deus também tem limite. Jesus está voltando para arrebatar a igreja dele, já é uma promessa incondicional, não depende de você acreditar, não depende de você estar na igreja, depende meramente do olhar de Deus para Jesus. Quando Deus olhar, ele vem. Alguém fala assim, que ilustra, né, a volta de Jesus, Deus fala, filho, vai lá buscar a minha igreja, diz nessa ilustração do pregador. Jesus fala assim, não pai, né, eu vou espera mais um pouquinho. Desde quando que você viu na Bíblia Jesus discordado do pai dele, né? A Bíblia fala assim lá em Hebreus, que como filho ele aprendeu a obediência. Na hora dele voltar, não creio nem que ele vai falar nada, o pai vai só olhar. Quando o pai olhar, e sabe-se lá como que será esse olhar, fico pensando como que vai ser esse olhar de Deus para o filho dele. Quando o pai olhar, o filho já vai saber o que é para ele fazer e vai voltar, não vai ficar esperando, não pai, agora não, jamais. Na hora ele volta e leva aqueles que estiverem preparados. Então não fique deixando Deus esperando muito por você não. Mas eu vi a palavra do filho pródigo e o pai ficou esperando. O pai ficou esperando, mas não se esqueça que o filho pródigo voltou arrependido. Eu tenho dó e fico com raiva quando os pregadores pregam a palavra do filho pródigo e pregam um pai bonachão, parado, esperando voltar, e o pai ficou parado lá e voltou e recebeu. Não se esqueça que ele se arrependeu. Perfeito. Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, voltou arrependido. Se ele voltasse soberbo, pai, vim buscar mais 100zão que acabou a grana vai lá pro quarto e vão entregar o 100zão, sem cintada na sua poupança, para você aprender a obedecer o seu pai. Então, o filho pródigo só voltou para o pai e só encontrou o cordeiro e o perdão porque voltou arrependido. O arrependimento ali é o ponto fulminante, foi aquilo que determinou o destino do filho pródigo, né? Voltou arrependido e o pessoal gosta muito de bater no filho mais velho. Certo. Parece que o filho mais velho é o que está errado na história. Né? O filho mais velho está errado, o filho mais velho é invejoso. Ele é invejoso, ele é errado. É interessante que o filho mais velho que a gente fala que está errado, em nenhum momento ele foi corrigido pelo pai dele, né? E mais uma coisa, quando ele foi corrigido pelo pai, o pai falou assim, filho, uma palavra que o filho pródigo jamais poderia ouvir, filho, você sempre está comigo. O filho pródigo perdoado não podia ouvir essa palavra. Não podia ouvir, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Aí se a gente vem uns pregadores em algum lugar aí ministrar e fala assim, vai ter aqui alguém ministrando, ele tem um testemunho forte para contar, testemunho forte, ele foi ex-feiticeiro, é ex-traficante, ele fez cursinho com Marcola Camacho do PCC, ele fez estágio no Comando Vermelho, com testemunho forte. Eu fico pensando, tudo bem, mas se ele tem um testemunho forte, a minha mãe com 40 anos de ciclo de oração tem um testemunho muito fraco, então, né, irmão? Testemunho muito fraco que tem os irmãos aí que tantas ofertas o mundo já trouxe e tem 40, 50, 60, 70 anos aí. Testemunho muito fraco. O forte é o do outro que fez coisa errada a vida inteira. Vamos corrigir esse conceito? Vamos corrigir essa ideia, sabe? Esses dias tinha uma irmã aí que fez tanta coisa errada e gravou até DVD das coisas erradas que ela fazia.
no fim voltou a fazer o que fazia. Então vamos tomar cuidado de valorizar o que tem que ser valorizado. O apóstolo Paulo foi um terrorista. Entrava puxando pelo cabelo, dando chute, me matando e perseguindo e prendendo. Ele falou assim: irmãos, uma coisa eu faço, eu não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Que aleluia! E interessante é que a gente começa a brincar com a paciência de Deus, né? E com Deus ninguém se brinca, né? A paciência estourou. Nabucodonosor sentiu na pele o que deveria de acontecer. E o que eu acho interessante em toda essa história, o capítulo 4 ele é formidável. Quando o rei Nabucodonosor conta a Daniel o sonho que ele interpreta, a Bíblia fala que ele fica atônito, fica espantado. E aqui dá a entender, talvez até alguns podem dizer, que ele temeu dizer ao rei tudo aquilo que Deus havia revelado para ele. Mas não, aqui é um profeta que não engole mensagem, professor Samuel. Não leva a mensagem para casa. Deus manda entregar, ele entrega, ele fala. E não é, mas é o pastor presidente, é a irmã do círculo de oração. Meu irmão, se Deus mandou você profetizar, se é de Deus, se aquilo que Deus mandou você falar é dele mesmo, entrega. Daniel não levou para casa. E se não for de Deus, fica quietinho, por favor, para não atrapalhar o culto, para não desvirtuar o momento de Deus, né? Porque se for de Deus, você tem que ter convicção para falar e entregar aquela palavra ali. Tem tanta gente entregando profecia que não é de Deus, professor Samuel. E sabe, esse Nabucodonosor também, que paciência, né? Ele já dava para ter percebido que Daniel era crente, né? Já dava para ter percebido ali que Daniel era um moço de Deus. Tinha algumas pistas ali. Já estamos no capítulo 4 aqui. Alguma pista ele já devia ter percebido. Já tinha sonhos interpretados, já tinha história. Era para ter percebido já. Aí no capítulo 4, no versículo 4, quando ele sonha, no versículo 7, ele manda chamar os magos de novo. Temoso, de né? novo. Os magos já estavam loucos, já falaram que esse cara tá ficando louco. Cada hora ele vem com umas ideias biruta aqui, ele quer matar a gente, tá arrumando motivo. Aí por que vem? Chamou os magos, astrólogos, caldeus, adivinhadores, e foi contar o sonho tudo de novo. Já viu, o negócio já estava travado ali. Temoso. Os caras já veio de novo. Certeza que alguma astróloga falou assim: eu não vou, eu comi uma feijoada ontem, eu já não vou. Ou viajou, vou ver minha sogra, porque tudo para não ir lá perante o rei, para ouvir de novo aquele sermão. E por último ele vai e chama o Daniel. Por que não chamou logo o Daniel primeiro? Né? Por que não chamou o Daniel primeiro? Teve um autor, me parece que foi o Robert Calvert, fala assim: será que ele estava um pouco orgulhoso ainda? Será que ele estava um pouco orgulhoso em reconhecer que o Deus que Daniel servia era mesmo o Deus, né? O Deus verdadeiro? Porque vocês vejam que ele não fala o único Deus. Ele sempre fala assim, o Deus Altíssimo. Porque quer dizer que se é o Deus que está... Tem outro aqui por baixo, né? Tem vários aqui, né? Tem umas capelas de Marduk por aqui, mas não posso renegar o Deus Altíssimo, ele está acima dos outros. Então, ele não fala único, né? Diferente daquele salmo que fala: ó, ouve Israel, o Senhor teu Deus é único. Ele não reconhece Deus como único, ele reconhece Deus como que está acima dos outros, mas os outros existem, né? Então, que camarada teimoso, né? Ainda está aqui tão soberbo, uma dificuldade tão grande para aceitar que Daniel tem mesmo uma palavra de Deus para entregar e que o Deus de Daniel está acima. E depois que foi convocar o Daniel ali. Interessante que nos dias de hoje está fácil entregar a palavra de Deus, está fácil profetizar, né? A pessoa, Deus hoje está curando pessoas que estão com dor de cabeça aqui. Quem não está com dor de cabeça? Aprendi isso com o senhor, professor Samuel. Quem é que não está com dor de cabeça no ambiente do culto? E tem um pregador no rádio, que eu não vou dizer o nome dele, que ele está orando e fala assim: Deus está chamando 423 Josés. Meu Deus! Deus está chamando 324 para Patrícias. São 324. Mas não sei, irmão, umas coisas que não desce. Tá fácil profetizar. Tá um negócio, e o povo vai engolindo, vai aceitando, vai acreditando, sabe? Tudo que vai engolindo, isso dá um problema depois tão grande, né? Tão grande. Esse dia tive um irmão pregando, tava boa a pregação, mas até enquanto ele estava sendo usado por Deus, tava bom. Chegou uma hora que ele quis usar Deus, aí ficou ruim. Aí um moço sentado ali,
ei, você que está aí, a sua Rebeca está chegando e tal. O moço sentado no meio do grupo, de jovem, era o líder do grupo. Resumindo, você era casada, a mulher dele estava em pé na porta com a criança ali. Imagine, aí foi aquele fundunço todo, né? Aquele angu de caroço. Depois o pastor ficar arrumando depois, consertando, que a mulher nem queria mais vir para a igreja. Olha, não sou pastor, sabe? Mas se eu for pastor, estiver pregando numa igreja que eu estiver dirigindo e começar umas palhaçadas dessa aí, irmão, desliga o microfone e aumenta o volume. Vamos cantar um hino, puxa o paletó e na hora tem que ser desmascarada essas falsas profecias aí. Para acabar com essas palhaçadas. Não deixar esses profetas de meia tigela vir querer acabar com a comunhão da igreja, com a comunhão. Tem que fazer passar vergonha. Ou o profeta passa vergonha ou algum vai desviar. É melhor ele passar vergonha. Eu prefiro que o profeta passe vergonha. E o interessante é que eu não sou contra, professor Samuel. Eu sou pentecostal, eu nasci na Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal, que é uma igreja que valoriza os dons. Nós viemos de uma lição desse trimestre acerca dos dons ministeriais, só que estão banalizando demais a questão de profecia, revelação. É uma visagem, é o crente que só vê visagem, miragem e é complicado, porque está banalizando demais e não há que se acreditar. Ou sonhando demais, né? Que nem a gente falou aqui dos sonhos e tal, mas assim, a Bíblia é o nosso fundamento. Embora Deus está aqui usando os sonhos aqui de Nabucodonosor, mas a Bíblia é nosso fundamento, né? Teve uma igreja em um certo lugar, numa região que também não posso falar onde é que é. O pastor chegou numa igreja e quem dirigiu o culto era as irmãs que profetizavam lá. O pastor chegou, pastor, vamos cantar o hino de número 17 da harpa cristã, meu servo. Eis que hoje eu quero que cante o hino 515. Não acredito. Não dá, né, meu irmão? Aí não tem condição, né? Aí pode erguer e pedalar, né? Não tem condição, né? Esse é um fato verídico, minha fonte é muito segura. Vamos ouvir então a palavra pelo professor Gerson. Não, meu filho, eis que a minha palavra está com o irmão Joaquim, que está sentado ali daquele lado. Ele está dirigindo o culto. Aí tem que ser o pastor bananão também, né? O famoso pastor banana que se deixa alguém ficar dirigindo o culto no lugar dele. Não tem condição também. Interessante que a gente conheça um fato, professor Samuel, de um pastor que estava dirigindo a igreja e começou aquele movimento todo de reteté, profecia para lá e profecia para cá, que às vezes, quando Deus fala, a palavra de Deus, que a terra se cala, você estremece da cabeça aos pés, professor Samuel, você sente que é Deus que está falando ali mesmo, verdadeiramente, né? E nesse ambiente, conta-se esse conhecido nosso pastor, que a irmã começou a profetizar, e profetiza daqui, profetiza dali, daqui a pouco levantou outra e falou assim: minha serva, agora senta, que agora é minha vez. Olha aí. Então não dá, né, mano? Estão banalizando a profecia. Está muito banalizado. Mas Daniel não, é diferente. Ah, totalmente diferente. Um moço que chega perante Deus, pede misericórdia, pede graça, quer entender, ele vai buscar as coisas de Deus para entender, né? Ele tem palavra, ele tem a instrução de Deus para explicar para Nabucodonosor. E se não tem, ele vai orar? Se não tem, ele vai orar. Quando ele não serve, ele vai perguntar para Jesus. Não sai falando coisa. Não vai sair falando, ele vai conversar com Jesus e vai tirar dali a sua pregação. Interessante. Professor Samuel, o que temos mais aqui para extrair dessa lição maravilhosa que nós aqui estamos aprendendo no dia de hoje? Olha, finalizando aqui as minhas considerações em cima dessa lição, do que eu considero assim, para compartilhar, claro que é uma lição muito, muito rica. Destacar que o juiz é misericórdia, demonstrações da soberania divina, né? A intenção de Deus não era destruir Nabucodonosor. Isso é importante destacar, porque Deus não estava querendo destruir, né? Quem quer destruir é o outro lá, como diz a Bíblia, né? Em João capítulo 10, versículo 10, né? A intenção dele é roubar, matar e destruir. Deus não, Deus queria dar a oportunidade para ele se converter. Não faltou chance. Não faltou chance para ele. Muita chance. Deus, ele, né? Nossa, a paciência de Deus ela tem limite, mas ela é muito longa. Então, hora que você fala assim, como que Deus aguenta, né? Certas coisas, tem coisa que só Deus aguenta. Anjos não aguentam as coisas, os afrontos que Deus aguenta, né? Tanto que quando Deus chegou para Moisés, falou: Moisés, vamos fazer um esquema aqui, que de agora eu vou
cuidar de umas coisinhas ali, vou deixar aqui um anjo para ir conduzindo vocês. Moisés na hora recusou, falou: não, Senhor, nós não iremos daqui se a tua presença não for conosco. Moisés tinha consciência da paciência que Deus tinha para com aquela nação, né? Imagine, na primeira, anjo não tem essa de ficar de nhenhenhê não, meu irmão, né? Quando Deus falou lá, ó, vai lá na Sodoma e Gomorra, tira Ló, a mulher dele, os filhos, e olhar para trás pode soltar. E o anjo foi carregando, segurando pelas mãos, escapa-te por tua vida, e foi saindo de Sodoma e Gomorra. Fuja, sai fora, fuja, né? Quando a mulher de Ló olhou para trás, o anjo não falou: ah, porque não era para ter, o que você foi fazer? Não, o anjo friamente soltou a mão e continuou caminhando, nem olhou para trás. Anjo não tem essa paciência de ficar, sabe, não pergunta. Nosso pastor presidente, o pastor Osmar José da Silva, usa essa frase: anjo obedece sem questionar, vai e faz, acabou, anjo vai e faz, né? Então Deus estava dando oportunidade para Nabucodonosor reconhecer, e ele demorou muito para reconhecer. Deus foi muito paciente com ele, né, para ele reconhecer que Deus estava acima de tudo isso. Então, destacando que não era a intenção de Deus destruir, não, Deus estava dando a chance. Aqui foi tudo consequência do que Nabucodonosor havia feito. Então, Deus não quer destruir ninguém, e mais uma coisa que Deus não faz: Deus não manda ninguém para o inferno. Bom, isso Deus é educado, Deus é um gentleman, Deus é gentil demais, né? Deus tem paciência, Deus apenas respeita a escolha que cada pessoa fez durante sua própria vida. Passou. 6 minutos. Esse aqui eu vou jogar algum versículo, algum slide em cima, deixa só o áudio, tá? O que a gente precisa fechar aqui? Tem alguma coisa? Acho que fechou. A gente vai falar do reconhecimento dele. De qual? A lição nem fala, né, Samuel? Do reconhecimento. Ele deixou alguns tópicos para... Ele reconhece a soberania de Deus, né? Mas a lição não tocou nesse assunto. Não tocou, mas proclama a soberania de Deus, né? Tá bem aqui em cima. Tá certo. Mas não vamos fazer isso. E para concluir, professor Samuel, eu gostaria aqui de ler a conclusão dessa lição, que é algo tremendo, né? Que Deus nos livre da soberba, pois ela é como uma doença contagiosa que aloja no coração do homem e faz com que ele perca o senso de autocrítica, passando a agir irracionalmente. O soberbo é irracional. E diz a Bíblia que Deus abate, né? O soberbo, né? Abate. A pessoa abate, ele tem o sentido de matar, mas também tem o sentido de estar abatido. Certo. Muita gente assim, soberba, nunca está satisfeita com nada, né? Está sempre por cima. Tem alguns que são tão soberbos, que eu conheço um, que se você comprar um carro da marca do carro dele, ele vai comprar um maior que o seu. Misericórdia. Ele quer sempre estar por cima mesmo. Então, Deus nos livre de soberba, porque olha, nada é horrível, né? Ele fala assim que diante da honra vai a humildade, né? Verdade. Jesus, com todo o seu poder, toda a sua glória que ele tinha, a Bíblia fala assim que ele não era líder de circulação. Jesus não era o diácono, nem era o bispo, nem o papa, e nem o padre, e nem o apóstolo. A Bíblia fala assim que Jesus, sendo Deus, olha lá, olha isso, sendo Deus, lá em Filipenses, não teve por usurpação ser igual a Deus. Outra versão na NVI, esse mesmo versículo fala de uma forma que eu gosto bastante, fala bem assim: e sendo Deus, abre aspas, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Fecha aspas. Bonito, né? Bonito. Sendo Deus, ele não considerou, ele viu a obra que ele ia fazer, ele queria salvar, ele queria redimir, ele queria resgatar o homem perdido, e com essa visão de salvar, redimir, resgatar, ele não considerou que o ser igual ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Ele se desapegou, abriu mão disso aí
para poder resgatar e salvar o homem. Então isso é formidável. Não considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Cuidado com a soberba, muito cuidado. A palavra de Deus ela nos mostra em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6 e lá no capítulo 6 e versículo 4 que elas nos cega, nos deixa cego. E cegos nós não trilhamos os caminhos certos, os caminhos corretos e trilhamos por caminhos tortuosos. E podemos diante disso afrontar Deus, porque a soberba ela é uma afronta diante de Deus. A palavra de Deus nós já citamos aqui e eu volto a citar: Deus abate o soberbo, mas também dá graça ao humilde. E humildade é coisa que nós devemos aprender com Jesus, que é o homem manso e humilde de coração. Meu irmão, você é professor da escola bíblica dominical, mas acima de tudo, você é um servo do Senhor. Você é um pastor, você é um evangelista, você é um presbítero, um diácono, ou seja qual for o cargo que você exerça dentro da sua congregação. Mas acima de tudo, você é um servo. E se nós não formos servos, se nós não nos aceitamos assim, professor Samuel, já não temos a mente e o coração de Cristo. Alguém diz que aquele que não serve para servir, não serve para nada. Não serve. E Jesus, como o professor Samuel já mencionou aqui, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Então que você possa ministrar uma boa aula no domingo pela manhã. Essa é uma lição maravilhosa. Aprendemos aqui com Nabucodonosor, um rei soberbo, um rei que tinha todos os apetrechos, todos os predicativos, todas as referências, professor Samuel, para se envaidecer mesmo, porque ele tinha criado um grande império, mas Deus estava mostrando para ele, aproveitou todo aquele contexto, todo aquele cenário, para dizer para ele que tudo é dele, é por ele e para ele, né? E nós aprendemos com o apóstolo Paulo lá em Romanos no capítulo 13, que as potestades superiores, as autoridades, elas são constituídas por Deus. Amém? Que você na sua aula, no domingo de manhã, venha ministrar uma boa aula, né? Com muita oração, porque sem oração nós não chegaremos a lugar algum, né? Aprendo eu com aquele homem que pedia: dai-me a Escócia, senão eu morro, né, professor Samuel? Ele orava assim, incessantemente, né? Pedindo a Deus. Ali é por oração, é debaixo de oração que nós conseguimos chegar a algum lugar. Que você possa ter um domingo abençoado, uma escola bíblica dominical abençoada, e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.